Graça e paz aos irmãos. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa reunião de adoração ao nosso Deus. Agora é hora de acalmar um pouquinho, elevar o pensamento ao Senhor. E vamos orar ao nosso Deus, invocando a sua presença, adorando o seu santo nome. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eleve o pensamento ao Senhor agora. Deixe para fora tudo aquilo que diz respeito a você, a sua vida. E agora foque naquilo que você veio fazer nesta manhã. Adorar e bendizer o nome do nosso Criador. Pai soberano, te louvamos, Pai. Te louvamos por mais este dia maravilhoso com o qual o Senhor nos privilegiou. Com este momento, Pai, para podermos buscar a Tua face, para podermos adorá-lo na beleza da Sua santidade. E agora, Pai, pedimos, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, pois só o Senhor é digno de recebê-los. Só o Senhor é digno de ser elevado até as alturas. Só o Teu nome é digno de ser lembrado entre os homens. E nós, como filhos e filhas, homens e mulheres justificados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, transformados, para nesta manhã estarmos aqui em reunião, em culto, adorando, elevando o nome do Senhor, agora te louvamos. E rogamos que o Senhor receba a nossa adoração, no nome do Teu Filho amado Jesus. E capacita-nos, Pai, capacita-nos para todo ato de culto nesta manhã. Para que todo ato de culto seja um ato ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 93. O poder e a majestade de Deus em um louvor poético escrito em Salmos de número 93. São 5 versículos apenas. Eu peço que você acompanhe a leitura. Diz a Sagrada Escritura: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o Teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vergalhões do mar. Fidelíssimos são os Teus testemunhos, a Tua casa convém santidade, Senhor, para todos sempre. Reina o Senhor reina soberano, o Senhor reina vencedor. E a este Rei, que reina eternamente, louvaremos nesta manhã. Quero convidá-los todos de pé, louvemos ao nosso Senhor com o hino de número 49, sempre vencendo. Cristo Jesus, o Senhor, soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todo lutar e vencer. Momentos fortes, a vitória, muitos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros seguem junto ao Senhor, sempre vencendo. Vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu
seu poder eterno. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu fruto. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Você pode se assentar. Esse momento da nossa liturgia, onde nós faremos uma reflexão sobre a nossa vida de santidade com Deus. Mas antes de fazer essa reflexão, quero convidá-lo a ler em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 5 em diante, até o 10. Paulo nos fala dos resultados da nossa união com Cristo, como devemos viver, o que devemos fazer, como devemos proceder. E Paulo nos diz assim, na carta que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Fomos chamados para viver dessa forma. Vivermos segundo a imagem daquele que nos chamou. A imagem do Filho amado de Deus, Jesus, que viveu em santidade, que negou a si mesmo. Também somos chamados a negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas paixões, os nossos desejos. E sabemos o quanto é difícil viver uma vida de negação. Por vezes pecamos no falar, pecamos no proceder, pecamos por omissão. Mas o Senhor nos chama a reavaliar a nossa caminhada. E esse é o momento que nós vamos fazê-lo. Refletindo sobre os nossos pecados, sobre a nossa vida de santidade. Se encontrarmos pecado em nós, o Senhor é fiel e justo para os perdoar, se assim o confessarmos. E este é o momento que faremos. Confessaremos os nossos pecados ao Senhor. E o faremos por meio de um hino que será cantado. Enquanto o hino é cantado, você faça a sua reflexão, faça a sua oração, fale com o Senhor. Ele é fiel e justo, é misericordioso, e Ele perdoará os vossos pecados. Louvaremos ao Senhor. O hino será a nossa oração de confissão, hino 67, coração quebrantado. Logo após o hino, farei uma oração audível de gratidão ao nosso Deus pelo perdão dos pecados. Oremos.
os vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus, faze arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece me seguindo além o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Vamos orar. Pai soberano, nós somos gratos porque o Senhor misericordiosamente nos encontrou. Teu amor, a tua misericórdia encontrou-nos enquanto ainda éramos inimigos. O Senhor reformou a nossa vida, o nosso ser, transformando-nos em filhos, de inimigos a filhos. Pelo sangue do teu Filho derramado na cruz, o Senhor perdoou os nossos pecados, justificou-nos, a nós, homens e mulheres injustos, pecadores, sem mérito algum. O Senhor justificou-nos por seu Filho Jesus naquela cruz. E estamos gratos por esta obra maravilhosa, por este presente, esse dom perfeito que nos foi dado. Te agradecemos, Pai, pelo perdão de todos os nossos pecados. E a forma como agradecemos, Senhor, é ministrando louvor, é sacrificando nossos corpos, a nossa vida, os nossos bens, em louvor ao Senhor, o único que merece o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã. E agora, Senhor, recebe este louvor e esta adoração como um sinônimo, um sinal da nossa gratidão. Louvor este que lhe daremos, Senhor, em comunhão uns com os outros. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é um momento em que nós agora louvaremos ao Senhor, manifestando a nossa gratidão e o nosso amor por todo o bem que nos foi feito. É um momento também em que você pode louvar ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Se você nos visita, saiba que este é um privilégio e um dever daqueles que são membros desta igreja. Contudo, se você sentir no seu coração de dizimar, sentir no seu coração de ofertar, o faça. Nessas paredes há uns QR Code. Se você quiser fazê-lo de forma virtual, se quiser fazê-lo de forma pessoal, levante uma de suas mãos, um dos nossos diáconos irá até você, fará a coleta e colocará no gasofilácio. Vamos louvar ao nosso Deus com alegria, com amor, com paixão, porque Ele nos amou e nos privilegiou neste momento. Todos de pé, louvemos ao Senhor. Aleluia, vamos louvar aquele que é Senhor sobre toda a terra.
Vens de mim, herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Na 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 na. Só o Senhor daria sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor livrou-me dos braços do pecado. Vens de mim, herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Toda a terra te louva, Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Toda a terra te louva, Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Pois grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Aleluia. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Nós o louvamos porque temos tudo nele: paz, segurança, conforto. Aleluia. Fui vazio numa vida sem temor. Pra minha alma achei descanso só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti a fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que não fui perdoado na tua obra de amor, e eu sei
descanso enfim, encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz Só em ti, descanso enfim, só em ti, encontro ali só em ti, minha esperança pra viver. Encontro paz, só em ti, descanso enfim, só em ti, encontro ali só em ti. minha esperança pra viver. Pra viver. Só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, Só em ti, acho paz, descanso e fim. só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, Só em ti, acho paz, descanso e fim. só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso enfim. Acho paz, descanso enfim. Acho paz, descanso enfim. Não tem como se render a Ele. Tudo vem dele, tudo é para Ele. Vamos clamar através dessa canção e nos render a Ele. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar,
o teu santo nome, Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos por esse momento de adoração, Pai. A igreja pode se assentar. A relativização da verdade e o liberalismo teológico tentam reescrever de forma distorcida a vida de Jesus. Mas o que de fato aconteceu? Enquanto o mundo se rende às versões convenientes e superficialidades, Lucas nos convida a um olhar crítico e detido dos fatos. Ele não se contenta com meias-verdades ou com o que é popularmente aceito. Em vez disso, ele busca a verdade inegável, aquela que transcende as narrativas efêmeras e revela a realidade mais profunda. A leitura e estudo do Evangelho de Lucas nos leva a um caminho de discernimento, onde a luz da verdade brilha sobre as sombras das interpretações distorcidas. Esse Evangelho nos convida a testemunhar os milagres, as curas e os ensinamentos de Jesus Cristo com olhos abertos. Nos mostra um Salvador que quebra barreiras, acolhe os marginalizados, revela o verdadeiro amor de Deus e nos leva a compreender a magnitude da redenção e a abraçar a esperança que só a verdade pode trazer. Para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído, o que de fato aconteceu. Exposição do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós faremos a leitura do verso 11 ao verso 27. Lucas 19, do 11 ao 27. Pelas manhãs nós temos feito a exposição do Evangelho de Lucas. Semana passada nós concluímos a exposição do capítulo 18. Certamente você já percebeu que nós acabamos de pular um trecho da exposição, que é do verso 1 ao verso 10, o encontro de Jesus com Zaqueu. Por que faremos isso? Porque no culto da noite nós temos visto os encontros de Jesus. E o próximo encontro de Jesus que nós veremos na exposição da noite será justamente o encontro de Jesus com Zaqueu. Então, se você quer ouvir também esta parte da exposição de Lucas, junto também com a exposição que temos feito da série Encontros com Jesus, fique atento aí para estar, congregar e adorar ao Senhor conosco no culto da noite. Diz assim então a palavra de Deus a partir do verso 11, capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e então voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que então não puseste o meu dinheiro num banco?
E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Oremos mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela é meio ordinário para a edificação da igreja. Foi a forma como o Senhor escolheu para revelar os Seus preceitos, a Tua vontade, a forma como o Senhor deseja que vivamos. Foi o meio escolhido pelo Senhor para, de modo ordinário, exortar, confortar, consolar, chamar a atenção da igreja. E é por isso que pedimos a Ti, fala através da Tua palavra que foi lida e agora será exposta. Traga clareza, ó Deus, ao nosso coração, à nossa mente, para compreendermos aquilo que diz a Sagrada Escritura. Para que saiamos daqui edificados, transformados, prontos a servir ao Senhor, a desenvolver aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Que assim seja para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você ganhasse uma ferramenta muito útil, mas ao mesmo tempo que ela é útil, ela é extremamente bela. Qual é a expectativa daquele que produziu a bela ferramenta? Que você apenas a pendure, talvez na sua prateleira, lá na garagem, sem nunca a usar, ou que, mesmo diante da beleza daquela ferramenta, você a coloque para trabalhar. Eu não sei vocês, mas quando a gente compra uma furadeira nova, dá até dó de usar, né? Tudo ali bonitinho, amarelinha. O Carlos já olhou rindo ali, né? Dá até dó, né? Aí você pega o fio, enrola de um jeito. Mal nós queremos colocá-la ali no impacto com concreto e fazer todo o serviço que tem que ser feito. Contudo, claro, a ferramenta só é útil, só é eficaz se for usada para servir. Do contrário, ela não é uma peça de arte para ficar lá em exposição, por mais bela que seja. O que isso tem a ver com a nossa exposição? Nós recebemos ferramentas da parte de Deus. Por mais belos que sejam os nossos dons e talentos, eles não terão utilidade nenhuma se ficarem guardados apenas para serem contemplados por outros à distância. A eficácia dos dons e talentos que nós recebemos são quando eles são postos à disposição e serviço do Rei. E é sobre isso que o texto está nos ensinando nesta manhã. O texto nos diz que Jesus se aproximava da reta final do seu ministério, chegando ali em Jerusalém. Esta chegada em Jerusalém faz com que os seus discípulos tenham agora uma grande expectativa. Agora ele vai para o trono. Talvez a ideia deles é que Jesus, ao chegar, já iria retirar os religiosos que estavam a perverter a doutrina do Senhor no templo em Jerusalém, destronar os governantes romanos que estavam ali sobre a província da região da Judéia. A expectativa deles, então, era que a instauração do reino terreno fosse se dar naquele momento, naquela chegada de Jesus. Talvez a ideia do chicote, com Jesus purificando o templo, fosse o que mais alimentava a expectativa dos discípulos. E enquanto talvez alguns ficaram assustados com a atitude de Jesus, aqueles mais próximos talvez estavam torcendo. É agora, pega o chicote, já limpa aqui, já sobe, vai mais acolá, já vai adiante, combate os romanos, limpa tudo, assume o reino, põe a coroa e domina e governe sobre nós. Veja que é isso que diz o texto. O verso de número 11 nos fala: Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer, ou seja, parecer aos discípulos que o acompanhavam, que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus percebe essa intenção deles. Então ele vai propor uma parábola. Na parábola ele diz o seguinte: de fato existe um Senhor. De fato existe alguém que vai reinar. Contudo, num breve momento ele vai se ausentar. Vocês estão esperando a manifestação do reino agora. Vocês estão esperando a presença do rei agora. Vocês estão esperando o trono em evidência agora. Mas calma.
Este rei ainda tem reinos a conquistar. Este reino ainda vai sair em muitos outros lugares a fim de reunir seus súditos e reinar sobre eles. O texto está falando dessa amplitude do reino, que não se limita à Judeia, mas vai em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Neste tempo de ausência do rei, este reino então seria conquistado. Contudo, Jesus deixa claro, não significa dizer que este rei vai ser recebido de braços abertos. Muitos não vão querer que ele reine sobre suas vidas. Muitos vão desprezar este rei. E o que faremos então até que o Senhor volte? O que faremos até que o rei venha? Até lá então, estou dando a vocês 10 minas. Ele reúne ali 10 dos seus servos, e a ideia desse número é um número simbólico. O 10 da Escritura, de forma geral, representa essa completude. Ou seja, ele reúne o número completo dos seus eleitos, dos seus servos, e entrega na completude da igreja, para cada um dos membros do reino, ele entrega talentos, ele entrega dons, ele entrega uma mina para cada um. O que é uma mina? A mina é uma moeda que representa 100 dias de trabalho. Então, era uma moeda bem valiosa. Uma dracma era um dia de trabalho. Uma mina, 100 dracmas, 100 dias de trabalho. Uma conta bem simples. Se nós considerarmos, de repente, o que é o dia de um ajudante de pedreiro ali na obra, ele recebe algo em torno de R$100 o dia. 100 dias, R$10.000. Claro que existem outras profissões com valores ainda mais altos, enfim. Mas pensemos nessa conta mais fácil, com o número 100, para ficar fácil para a gente calcular. Algo em torno, então, de 100 dias de trabalho. R$10.000, ou a depender do profissional, um valor ainda maior. Isso foi confiado a eles. O rei sai, vai cumprir a sua missão de firmar o seu reino, contudo, este rei vai voltar. Este Senhor retornará. E agora o texto passa a falar para nós de algo futuro. Nesta parábola, o rei é Cristo Jesus. Nesta parábola, os servos que recebem do rei as minas são os servos, é a igreja, sou eu, é você. As minas são os nossos dons e talentos, tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, os recursos que temos para servir a Ele. O tempo é este em que a igreja avança e Cristo vai à frente, conquistando e estabelecendo o seu reino. E a realidade da volta deste Senhor aponta para aquilo que acontecerá na volta do Senhor Jesus Cristo. E no dia da volta de Cristo, então, ele vai fazer o acerto das contas. Aqui, então, ele havia dado uma mina, ele vem para o primeiro, e este fala, olha, eu consegui fazer render 10. Servo bom. Foste fiel no pouco, sobre muito aí vou te colocar. Ao outro, pegou aquela mina e fez render mais um tanto. Servo bom. Este fez render 5 minas. A um terceiro, então, esse pegou e guardou no lenço. Escondeu aquele tesouro que o rei, o Senhor, havia lhe deixado. Com medo, então, de perder, com medo de o rei lhe cobrar e ele não ter o que dar, ele então preferiu guardar, esconder, deixa ali. Não estou fazendo mal a ninguém, não gastei, não fiz nada errado, mas também não desenvolvi, está aqui. Contudo, ele vai se valer de uma desculpa, julgando de forma equivocada o seu Senhor. Olha, e aí, claro, nas palavras deste servo mau, diz o texto, eu sei que o Senhor é homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifa o que não semeaste. Foi por isso que eu preferi guardar. Só que aquilo não era uma verdade sobre este rei. Este rei estava saindo para reinar e governar, e o nosso rei é marcado pela generosidade. O nosso rei é marcado por ser o Deus gracioso, que alcança pecadores e concede a eles a vida eterna. A esses que nada têm, eu e você, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que estávamos condenados ao inferno, ele nos deu vida, e vida em abundância. E pela graça, amor dele, somos salvos.
Essa suposição, então, deste servo mau é justamente um jeito de tirar a responsabilidade de si, lançando sobre o outro. Algo que, por vezes, nós fazemos. A gente tira a nossa responsabilidade, tenta justificar o nosso pecado, justificar a nossa preguiça, justificar a nossa improdutividade, por vezes até colocando a culpa no próprio Deus. Quase como que dizendo, eu até queria fazer mais, mas como o Senhor não foi tão bom comigo, foi por isso que eu não fiz nada. Apenas uma desculpa para tentar encobrir a nossa indisposição em servir o nosso Senhor. Nesse acerto de contas, então, diz o texto que este senhor toma aquela mina e entrega ao que tem 10. Numa ideia daquilo que é o reino de Deus. Quem está trabalhando vai ter sempre mais trabalho. Quem está produzindo sempre vai ter muito mais coisas a fazer. Senhor, tanta gente desocupada, porque mais coisas vêm parar na minha mão. Porque é assim que funciona no reino de Deus. Se você se dispõe a servir e trabalhar, o Senhor vai confiar cada vez mais. Porque servir o reino de Deus é para nós um grande privilégio. É uma honra. É um privilégio poder servir ao Senhor. Segue a parábola, então. E ainda há um outro grupo que precisa ser mencionado nesse acerto de contas. Aqueles que se recusaram a estar debaixo do reinado deste Senhor. Para esses, a condenação. Perceba que aquele servo mau, ele não foi morto, condenado de forma última. Ainda assim ele é servo, por mais desobediente que seja. E aqui há uma lição importante. Nós vamos falar sobre servir o reino de Deus. E eu já antecipo, por mais que talvez você não sirva tanto, se você ama o Senhor, creu no Senhor e permite que Ele reine em sua vida, e tem Ele como Senhor e Rei da sua vida, ainda que você não mereça e nem preste muito, pela graça você será salvo. Mas aqueles que recusaram serem governados e reinados por Cristo, esses serão condenados. O que nós aprendemos com esta parábola? Eu quero expor esta parábola com a seguinte proposição. Até que ele venha, entenda, até que ele venha, obedeça, até que ele venha, espere com ânimo. Até que ele venha, entenda, obedeça e espere. Vejamos então cada uma dessas implicações a partir da parábola que acabamos de explicar. Até que ele venha, irmãos, entendamos que o nosso Deus reina, governa, saiu vitorioso vencendo e para vencer. O Salmo 110, verso 1 nos diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E isso se completa de forma perfeita depois da morte e ascensão do Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos no texto de Filipenses capítulo 2, que o Senhor, o nosso Deus, Pai, vendo a obediência do seu Filho, porque Ele abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, foi por isso então que Deus, o Pai, o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Efésios capítulo 1, verso 22, vai dizer que após a ressurreição, Deus colocou Cristo como cabeça da igreja e colocou tudo e todos debaixo dos seus pés. É o cumprimento daquilo que havia sido posto ali no Salmo 110. A ideia de que Cristo viria em estado de humilhação, viria em estado de servo e plena obediência, cumpriria aquilo que ele havia acordado com o Pai de salvar a humanidade e receberia a condição que tinha antes, desde a fundação do mundo, de assumir novamente o lugar no trono, de estar novamente sob o governo de todas as coisas. Quando chegamos lá em Apocalipse, no capítulo 5, quem toma o livro da história da humanidade e desata cada um dos seus selos, dando comandos para que as coisas aconteçam hoje, agora, nesse momento, este é o Cordeiro, Cristo Jesus, é Ele quem está no trono, é Ele quem está reinando. E neste reinado ele sai vitorioso e para vencer e conquista. Gente de toda tribo, povo, língua e nação. Nações são alcançadas pela pregação do Evangelho. A igreja sai de forma vitoriosa no poder de Cristo Jesus e em nome de Cristo Jesus, pregando o Evangelho. Saem da Judéia, vão para Samaria, vão depois para toda a região da Ásia Menor, da Europa, e então até os confins da terra. E
E é bem verdade que existem aqueles que vão recusar serem governados e reinados. É verdade que a igreja está pregando. E é verdade que muitas pessoas estão dizendo sim à vocação geral que o Senhor está fazendo, porque antes foram tocados pela vocação eficaz que os leva a responder positivamente ao chamado do Evangelho. Isso é verdade. Mas é verdade também que poucos serão esses escolhidos. E que muitos estão a dizer não. Não quero que Cristo reine sobre a minha vida. Eu acho bonita a história de Jesus, eu acho bonito os princípios e os valores cristãos, mas eu não quero me submeter ao governo de Cristo. Eu não quero abrir mão dos meus prazeres, das minhas vontades. Eu não quero deixar de reinar sobre o meu dinheiro, sobre o meu tempo, sobre os meus bens, sobre as coisas que eu valorizo, sobre as minhas emoções. Eu quero estar no controle de tudo isso e não admito que Cristo reine sobre a minha vida. De forma então que muitos estão ouvindo o Evangelho, acham bonito, entendem toda a ideia da necessidade de salvação, mas não querem se sujeitar ao Rei Jesus Cristo. Quando são convidados então a vir e se arrepender, esses dizem não. Quando são chamados a abrir mão das suas vontades e do seu próprio jeito de viver e escolher, preferem dizer não. E recusam o reinado de Cristo. Isso significa que não temos o que fazer? Temos muito a fazer. Continuar pregando. Somos esta voz do Senhor Jesus anunciando o reino. Como foi com João Batista, como foi com o próprio Cristo quando aqui estava, anunciando a chegada do Rei e do reino de Deus. Somos agora embaixadores deste reino, pregando e testemunhando. E para fazer isso, precisamos entender que o Senhor nos capacitou. Até que o Senhor venha, entenda que Ele está no trono, reinando e avançando. Até que o Senhor venha, entenda que Ele graciosamente nos capacitou para realizar a sua obra. O texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a 7 nos diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. O que são essas minas que a parábola mostra o Senhor distribuindo? São os dons e talentos que Deus colocou na mão de cada um de nós. Mais do que dons e talentos são as oportunidades que o Senhor colocou em nossas mãos. Mais do que talentos e oportunidades são os resultados que Ele coloca em nossas mãos. Quando nós lemos esse texto de Coríntios, Paulo está nos dizendo que o Senhor deu habilidades. É o Senhor quem dá. É o mesmo Espírito que concede a cada um dos crentes habilidades. Como eu disse ao expor a parábola, o número 10 é muito perfeito e muito sabiamente usado pelo Senhor. É a completude, é cada indivíduo do corpo. Não é só pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários. Não, cada pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor e creu em Cristo Jesus, recebeu do Senhor Jesus habilidades, recebeu e recebe do Senhor Jesus oportunidades, e em Cristo Jesus, no poder dele, frutificará e terá resultados. Então Paulo vai nos dizer em Romanos, os dons são diversos, as habilidades são diversos, um canta, outro toca, outro contribui, outro ora, outro evangeliza, outro sabe exortar, outro sabe consolar, um ensina a criança, outro ensina os adultos. Uns comunicam, de repente, com pessoas que têm um maior poder aquisitivo, outros têm maior facilidade para se comunicar com aqueles que têm menor condição financeira. Uns falam a intelectuais, outros falam a pessoas indoutas, mas o Senhor deu habilidades a cada um de nós. A cada um de nós. E o Senhor é o mesmo. Mas Ele também dá oportunidades a cada um de nós. Paulo diz que o Senhor dá serviços, e é o mesmo Senhor que concede oportunidades a mim, enquanto pastor, e a você. Oportunidades estão sendo dadas por Deus para que você trabalhe e sirva ao reino. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, com seu primo, com seu cunhado, com seu tio, com a sua tia, com seu amigo, com seu vizinho. Oportunidades estão sendo dadas para que você desenvolva as habilidades que Deus te deu, servindo e pregando no reino do Senhor. E também os resultados vêm do nosso Deus. E isso é maravilhoso. Quando nós entendemos que somos agraciados com as habilidades. Quando nós entendemos que Deus nos dá oportunidades para servir.
quando nós nos dispomos e vamos, e obedecemos e servimos, este mesmo Deus que deu a habilidade, que deu a oportunidade, dá também o resultado. Louvado seja Deus por isso, irmãos. É uma obra certa. Nós vamos sair, vamos pregar, vamos servir, e terão resultados. Glória a Deus por isso. Vai ter adversidade, vai ter gente se recusando a ser governado pelo Rei Jesus Cristo, mas também vão ter aqueles que vão crer e amar o Senhor. É por isso que o Senhor Jesus vai nos ensinar, através da vida do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por isso, sejam abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pastor, mas eu só venho aqui limpar a igreja. Porque pessoas encontram um lugar limpo, elas ficam aqui, por ficarem elas ouvem o evangelho, por ouvirem o evangelho elas são transformadas. Pastor, mas eu só sei ensinar criança, eu não consigo falar com os adultos. Crianças que estão ouvindo, conhecendo de Cristo Jesus, que mais adiante, ainda que andem em caminhos um pouco tanto quanto tortos, vão se lembrar daquilo que você ensinou aqui, no culto infantil, na escola bíblica dominical. E essa lembrança os fará talvez voltar ao Senhor Jesus Cristo. E o seu trabalho foi relevante. Ano retrasado nós recebemos aqui uma equipe de missionários da PEC, que nos trouxe um número dizendo que 85% das pessoas que professaram a fé em Cristo Jesus foram evangelizadas, não pela liderança da igreja, mas por crentes comuns. Se nós pararmos para perguntar quem foi que falou de Jesus para você e te trouxe até a igreja, talvez a maioria esmagadora aqui vai dizer: foi meu vizinho, foi minha prima, foi meu irmão, foi meu pai, foi minha mãe. Poucos serão aqueles que vão dizer: foi o pastor reverendo fulano de tal, foi o missionário, doutor em antropologia ou missiologia que veio. E sabe qual é a beleza disso? Deus está usando toda a igreja no serviço da pregação, da edificação, da exortação, do consolo. Consolai-vos, exortai-vos. E Deus faz isso através uns dos outros, porque Ele nos capacita. Entenda isso. Até que Ele venha, entenda. Até que Ele venha, obedeça. Se você já entendeu que o Senhor te deu dons, habilidades, que Ele vai te dar oportunidades, que indo e trabalhando vai frutificar, vai dar certo, então vá, faça, obedeça, multiplique. Quando nós olhamos a parábola, um recebe, transforma aquela uma mina em 10. O outro transforma em 5. E o outro apenas embrulha num lenço e esconde. É a ferramenta bonita, linda, amarelinha. Aquele cabo cheirando plástico que você fala: não vou nem tirar da embalagem. O que adiantou? O que ela fez? O que ela produziu? O que ela transformou? A que ela serviu? Nada. Talvez você seja uma baita ferramenta, podendo ser usada por Deus em diversas frentes e obras. Talvez você já tenha sido uma ferramenta útil nas mãos de Deus e agora está sentado sem se dispor a fazer nada, escondendo seus dons e talentos num lenço. E pior, de repente ainda culpando Deus por não fazer algo para a glória dele. De nada serve, irmãos. É a nossa disposição de pegar aquilo que Deus nos deu, sejam dons, sejam oportunidades, sejam recursos, e falar: Senhor, eu quero desenvolver. Multiplique tudo aquilo que Deus tem posto em suas mãos. Não enterre, não esconda. Quando nós olhamos o Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala algo muito precioso dessa produtividade do reino. Ele pega esses ramos que estão ligados em Cristo Jesus, que estão sendo nutridos por Cristo Jesus, limpa esses ramos para que eles produzam mais, e quando eles produzem, ele limpa para que eles produzam mais ainda. E então Jesus diz a seus discípulos: não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu vos escolhi.
E vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-los conceda. Nisto o meu Pai se alegra, em que deem muitos frutos. Irmãos, há por vezes uma apatia espiritual em nós, uma preguiça espiritual em nós, uma preguiça operacional em nós. Há um medo do crescimento, do desenvolvimento, há um medo de ganharmos mais pessoas, há um medo de alcançarmos e nos empenharmos em novas frentes e novos projetos. Há uma timidez em nos colocar à disposição do reino para servir. Quase como que se este crescimento e grande frutificação fosse algo errado e pecaminoso. Para que vades e deis frutos, para que o mundo seja impactado pela mensagem do Evangelho. E eu não estou falando de nós abrirmos 300, 400, 500 igrejas, eu não estou falando de nós enviarmos 100, 200 ou 300 missionários, embora tudo isso seja muito bom e nós devamos nos preocupar. Eu estou falando do seu desafio como crente em Cristo Jesus, de fazer a diferença no lugar que Deus te colocou, de entender que você não está ali amanhã só para trabalhar, mas também para frutificar. De que não é apenas o lugar onde você estuda e faz o seu curso na faculdade. Ali é um lugar onde Deus está te dando a oportunidade para falar do amor dele, para consolar alguém, para exortar alguém, para mostrar o Evangelho a alguém. Para entender que o condomínio não é só o lugar em que você mora, é um campo belo que pode dar muitos frutos. São oportunidades, os dons dados pelo mesmo Deus. As tarefas dadas pelo mesmo Deus. As realizações dadas pelo mesmo Deus. A gente tem que frutificar. E o que você tem feito? O que você tem feito? Irmãos, isso é muito preocupante. Onde você estava anos atrás? Muitos aqui estavam em outra denominação, servindo. Pregadores, professores, músicos, líderes. E por vezes estão parados, sentados. Você que um dia já esteve aqui pregando, já esteve dentro de salas ensinando, já esteve cantando, evangelizando, pregando, falando de Jesus, agora está parado. Colocou um lenço em cima daquilo que Deus te deu. Deus te deu a habilidade de ensinar, de discipular. E sabe qual é o problema? A gente faz como esse servo mal fez, usa uma desculpa. A desculpa dele foi: eu acho que o Senhor era ruim demais e que o Senhor poderia ser rigoroso comigo, se eu administrasse mal. Percebe que essa desculpa é a desculpa que às vezes a gente usa? Olha, eu até queria fazer, mas veja, eu não me vejo tão capacitado e temendo a Deus, porque o Senhor é um Deus rigoroso, que gosta das coisas muito bem feitas, eu prefiro nem fazer. De fato, Deus ama que as coisas sejam feitas para Ele de forma muito bem feita. Mas antes disso, Ele também te deu uma ordem de ir e fazer. Não usa isso de desculpa, não. Fala: Senhor, eu posso até não saber fazer lá tão bem quanto outros fazem, mas eu vou indo. E o Senhor vai me dando o dom, a capacitação, as habilidades, as oportunidades. Irmãos, presta atenção aqui. Às vezes você vem na igreja presbiteriana, ouve o pastor Emerson pregando, ouve o presbítero Hélio orando, aí você fala assim: rapaz, não dá nem para abrir a boca nessa igreja. Não vou conseguir chegar nisso não. O nível não vai. Tem vezes que o Hélio ora e eu falo: irmão, me explica que a teologia de tudo, eu não entendi a palavra. É santo demais, irmãos. É um outro nível. Pastor Jefferson prega, traz ali as filosofias, os autores, eu fico pensando: meu Deus, nunca vi essas pessoas. Aí o pastor Emerson traz, coloca as frases dos homens aqui, eu falo: rapaz, tem muita leitura. E aí a gente vai colocando um lenço em cima da gente, quase falando assim: me esconde aí, porque não dá para servir não. Quem sou eu para abrir a boca
e falar que vou dar aula na escola dominical, que vou discipular alguém, misericórdia, não vai dar conta não. Irmão, não faz isso não. Quem usa o Hélio, o Emerson, o Jefferson, o Jonatas, o Marcelo, o Railson, o Vitor, o Rômulo, a Jaque, quem usa é Deus. Quem deu 12 talentos foi Deus. Quem deu oportunidades foi Deus. E o mesmo Deus que concedeu a esses irmãos e a tantos outros no decorrer de toda a história, pode e concede também a você dons, talentos, recursos e oportunidades. E sabe o que é mais bonito? Resultados também. Creia nisso. Então, se de repente você não faz tão bem, não é tão bom, ore e fala: Senhor, talvez o meu não seja uma mina, seja só uma dracma, mas eu estou aqui. Eu vou começar fazendo uma dracma virar 10. Para quem sabe um dia ela virar 100 e virar uma mina. E quem sabe um dia essa mina virar 10. 10 mil. Mas nunca vai virar 10 mil se você não fizer uma, vira 2. É assim é o reino, irmãos. Assim é o reino de Deus. Eu lembro o irmão que ele falou assim, primeira vez que eu preguei na igreja, eu preguei assim: sejamos como os fariseus. Zelosos. Os fariseus eram homens bons. Os fariseus eram homens santos, que zelavam, jejuavam. Irmão, sejamos como os fariseus. Aí ele falou que chegou no final, o pastor chamou ele e falou: irmão, não sejamos como fariseus não. Ajuda aí. Hoje eu vejo esse irmão pregando, é um presbítero muito amado, querido, prega excelentemente bem. Mas ele teve que gastar aquela uma dracma lá. Errou. E acontece. Primeira vez que eu toquei na igreja, eu toquei num violão tonante, o rei dos violões. Mentira. O próprio violão era mentiroso, que já falava o rei dos violões, violão ruim. Errei tudo. Mas eu tinha 6 anos de idade. E você não vai tocar super bem de um dia para a noite. Tem que começar tocando dó, ré e errar. Vai começar, às vezes, ensinando e vai errar. E faz parte. Mas vai crescer, vai aprender. E Deus vai te capacitar. E aquilo que era 1 vira 2, que era 2 vira 3, que era 3 vira 5, que era 5 vira 10. E assim você frutificou. Mas o que a gente faz? Porque Deus é rigoroso demais. Porque Deus é santo demais. Porque Deus é bom demais. Justo demais. Puro demais. Ele não vai me aceitar. Então eu coloco um lenço sobre aquilo que Ele me deu. E ainda culpo Ele por não estar usando. Sabe o que torna todas as notas erradas aceitas? O que torna todos os nossos sermões, por vezes não tão claros ou tão bons, aceitos, não é a nossa habilidade, não é a nossa coragem, não é a nossa ousadia, mas Cristo Jesus, o único mediador, aquele que fez na sua carne e no seu sangue acesso para que nós agora, com ousadia, entremos na presença de Deus e apresentemos para Ele os dons e talentos que Ele nos concedeu, em culto, em serviço, em discipulado, em evangelização, em limpeza, em zeladoria, em recepção, em foto, em mídia, no mundo, aonde Ele nos colocou. Produza, até que Ele venha, entenda, até que Ele venha, obedeça, vai. Sabe fazer um pouquinho, tem a oportunidade, vai. Nós estamos precisando de muita gente para dar aula para as crianças. Você já ensinou em algum momento? Vai. Pastor, mas eu não tenho tanta habilidade. Fala: Senhor, eu tenho um pouquinho. Ensina aquele pouquinho. Depois melhora. Não tem um meme lá da internet? Começa e depois melhora. Vai.
Sabe ajudar? Faça. A gente estava com 20 lâmpadas queimadas aqui na igreja essa semana. Arrumou tudo, graças a Deus. Talvez você não sabe ir lá na obra da igreja onde a gente está construindo e fazer o prumo, fazer o nível, cavar a fundação, erguer uma parede certinha. Eu não sei fazer isso, não. Mas às vezes você sabe subir na escada e trocar uma lâmpada. Faça isso, então. Talvez lá na obra da igreja você não vai servir, vai criar acidente lá, que é quase o que eu faço lá todo dia. Mas vem aqui e troca a lâmpada. Vem aqui e ajuda a organizar as cadeiras, ajuda a limpar. Talvez você não tenha condições de subir domingo que vem aqui no púlpito e fazer um sermão expositivo, com a exegese, a homilética, a hermenêutica, mas você pode pegar um jovem, um adolescente, sentar com eles no sábado à tarde, abrir a Bíblia, ensinar, compartilhar, mostrar para aquele jovem, para aquele adolescente, para aquelas crianças, aquilo que Deus fez na sua vida, como o evangelho pode ser diferente na vida deles, como eles podem lidar com os desafios na faculdade, na escola, no bairro deles. Talvez você que fumava pode chegar para esse jovem, para esse adolescente, falar os danos disso, falar como que Deus te ajudou a se livrar daquele cigarro, se livrar daquela bebida. E você faz isso com 1, amanhã com 2, depois com 10, quem sabe com 1000, pregando a muitos. Mas não põe um lenço em cima da coisa, não. Até que ele venha, entenda, até que ele venha, obedeça, até que ele venha, espere. Mas para a gente esperar como, pastor? Primeiro, espere com vigilância. Ele vai prestar conta. A igreja presbiteriana, o pastor não fica cobrando ninguém. Por isso que às vezes o povo não faz, né? Se a gente começasse a cobrar e falar, tá fora, demitido. Aí talvez o povo fizesse mais. Mas a gente fala assim, irmão, vem aí, se puder, se der, alguém se voluntaria. Né? Já ouvi falar que tem algumas igrejas que é assim, você que é membro está convidado, você que é líder está convocado. E se você é líder e não vier, você está fora. A igreja presbiteriana a gente não vai fazer assim. Sabe por quê? Porque pior do que o pastor te cobrando, é Deus cobrar você. No dia em que Cristo voltar, Ele olhar para você e falar, eu te dei dons, eu te dei talentos, eu te dei saúde, eu te dei tempo. E você não fez. Irmãos, eu sei que existem momentos da nossa vida que a gente não consegue estar tão presente. Eu lembro minha época de faculdade, eu saía para trabalhar 5:30 da manhã, voltava para casa meia-noite, 00:10. Não dava para ir na vigília, na reunião de oração, no estudo bíblico de semana. Esquece, era impossível. Onde você está quando a igreja está reunida em vigília? Certamente você não está trabalhando. Você está em casa, sentado, assistindo. E sabe o que Deus vai falar para você? O pastor João não vai falar nada, não. Deus vai falar, eu te dei tempo. Você tinha saúde. Você podia ter ido. Você não foi, porque preferiu colocar um lenço em cima. Às vezes esse lenço se chama cobertinha, Netflix, pipoquinha, até que ele venha. Espere. Mas espere com vigilância. Sabendo que talvez o seu pastor não te cobre. Mas Jesus, quando ele voltar, vai nos julgar. Esse julgamento que o texto fala, não é o julgamento para condenação ou salvação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Romanos 8 nos garante disso. Pastor, o que será julgado no último dia? E todos comparecerão diante do tribunal de Deus. As nossas obras. Para mandar a gente para o inferno ou não? Não. Nossas obras serão julgadas para o nosso galardão. Então, se você produziu 10, servo bom e fiel. Você vai para o céu, vai para o novo céu, nova terra, foi bom e fiel, e vai ter muito mais de Deus. O que é o galardão? Não sei, nem vou especular sobre. Pastor, e se eu não produzir nada, coloquei o lenço em cima. Deus é tão bom e tão gracioso que Ele também vai falar, tá bom, tá no novo céu e nova terra, mas não vai ter o mesmo galardão do outro. Espere com vigilância. Deus vai te pedir contas. A gente, irmãos, pode mentir para qualquer um. Ah, eu até queria fazer, pastor, mas eu não tenho tempo.
Deus sabe se você tem tempo ou não. E se você não tem, que nem o meu exemplo aqui de quando eu fazia faculdade, Deus sabe. E ele fala, beleza. Pastor, eu queria muito fazer, mas eu estava com dor. Deus sabe, Deus entende sua dor. Ele não quer ninguém se arrastando, tomando de pirona para vir servir. Ele entende, está tudo bem. Mas Deus também sabe. Quando Ele nos capacitou, quando Ele nos deu recursos, quando Ele nos deu tempo, quando Ele deu saúde para a gente, e a gente simplesmente falou, eu não vou. Não vou fazer, eu não quero, tira o meu nome, eu estou fora. E Ele vai cobrar você disso. Qual vai ser o tipo da cobrança, o galardão, a retribuição? Eu não sei dizer. Mas o texto é claro em dizer que vai ter. Então espere com vigilância. Espere também com alegria. Porque se você trabalha, sabe o que você vai ouvir do seu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, tem dia que servir é muito difícil. Tem dia que a gente está sobrecarregado. Tem dia que já é a segunda ou terceira semana que a gente está cobrindo a escala de alguém que falou que ia dar aula e não veio dar, e a gente está lá, e cansa, e pesa. Tem dia que a gente tem que renunciar a nossa tarde para estar no ensaio, acordar mais cedo para abrir a igreja, sair mais tarde com fome porque tem que esperar os irmãos. Tem dia que a gente está ali fazendo o que é bom e tem gente criticando, xingando, ofendendo, humilhando, maltratando. Tudo isso é verdade na ideia do reino, mas espere com alegria. Com alegria de que um dia você vai ouvir, talvez não dos homens, mas vai ouvir do próprio Senhor Jesus Cristo, servo bom e fiel. Vem e entra no gozo do teu Senhor. Esse dia vai chegar. E louvado seja Deus por isso. Então naquele momento que você estiver servindo, e estiver sendo muito pesado o serviço, estiver doendo muito, a ponto de você querer parar e falar, que se exploda tudo, você espera e fala, vai chegar o dia que eu vou ouvir do Senhor, o meu Rei, servo bom e fiel. Mas eu quero terminar falando sobre uma última forma como você deve esperar. Mas eu quero falar especialmente para alguém que está aqui, que não conhece Jesus Cristo, ou que até conhecendo, não quis ainda firmar um compromisso com Jesus. Eu não quero ser crente não, porque no dia que eu for lá e tiver de me batizar, eu vou ter que largar minha cervejinha, eu vou ter que largar meu cigarrinho, aí esse negócio de poder ficar no sexo errado aqui e ali, eu não vou poder mais. Então eu prefiro só ficar aqui no meu canto, é melhor do que ser hipócrita. Deixa eu falar com você, se você não quer que Jesus reine na sua vida, no último dia Ele vai te condenar ao inferno. Hoje Ele sai e chama pessoas para serem seus súditos. Hoje o Rei está saindo e chamando e convidando, estabelecendo o seu reino e chamando você. Venha e faça parte, e deixe eu governar e reinar sobre a sua vida. Você pode recusar. Você pode falar, não, eu não quero esse reino, eu não quero essas regras, eu não quero seguir tudo isso que este Rei Jesus impõe para mim. Eu não quero ser reinado e governado por Ele. Ok, então espere. Espere que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha frente. Espero que você não esteja lá, entre estes que serão executados, que receberão o juízo de Deus. Irmãos, por que trabalhar e servir e desenvolver esses muitos dons e talentos até que Ele venha? Por que até que Ele venha entender, obedecer e esperar e fazer para a glória dEle? Porque Jesus é o maior exemplo de alguém que recebeu algo do Pai e colocou à inteira disposição. Irmãos, Jesus tinha a melhor retórica. E se Ele quisesse discursar para fazer riqueza, Ele teria sido melhor do que qualquer coach dos nossos dias. Jesus tinha sabedoria para dobrar qualquer governo humano, para colocar Roma no chinelo, levantar uma grande revolução e conquistar o mundo inteiro, ali naqueles dias. Ele recebeu talentos do Pai,
E poderia usar todos esses talentos para servir a si mesmo, a sua glória. Satanás o tentou nisso. Você não tem do Pai a autoridade, não tem do Pai o talento, não tem do Pai o poder. Transforma a pedra em pão, come. Ele não fez para a satisfação dele. Ele escolheu pegar tudo aquilo que o Pai lhe concedeu, todo o poder, toda a glória, e colocar a serviço do reino de Deus. Assumindo forma de servo. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes, assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e é por isso que Deus o exaltou. Como seu pastor, eu não preciso ser o seu exemplo de serviço e obediência. Olhe para Cristo. Não preciso olhar para os seus presbíteros, não preciso olhar para o seu pastor, e eu não quero isentar a responsabilidade nem minha, nem dos meus irmãos. Mas se a gente não está bom o suficiente para você, não tem problema. Olha para Jesus. Porque Jesus Cristo foi o servo perfeito. Jesus Cristo entendeu a sua missão. Jesus Cristo obedeceu a ordem do Pai. Jesus Cristo aguardou o tempo certo de ter a sua glória restituída. E Jesus agora te convida a participar do reino dele, dos sofrimentos dele. Mas também te convida a participar da glória com ele na eternidade. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar. E a música que nós cantaremos diz: e eu entrego tudo a ti. Lembra-se que você tem dons, talentos, oportunidades, recursos. Que tudo seja de fato colocado diante de Deus. Fala: Senhor, eu entrego, põe em tuas mãos, multiplica, usa para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Se isso é verdade na sua vida, se esse é o seu desejo, canta isso. Se não é, não mente não, só fica quieto, ora e fala: Senhor, quebranta o meu coração, para que ainda que eu não consiga cantar hoje, quem sabe no futuro, me convence do meu pecado, me convence da justiça, do juízo. Mas não mente para o Senhor não. Se é verdade, se você quer e deseja entregar tudo a Ele, o coração, a vida, os recursos, o tempo, fala: Senhor, me ajuda, eu quero entregar a ti. Mas se não, então pede: Senhor, quebranta o meu coração, me convence, em nome de Jesus. Te dou meu coração, te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Senhor, muito obrigado por nos capacitar, a todos nós, com dons e talentos para servir aonde o Senhor nos colocou, por nos dar oportunidades para o serviço, por nos dar resultados naquilo que nós nos dispomos a fazer para a Tua glória. Obrigado por isso, ó Deus. Até que o Senhor venha, ó Deus, nos faça entender a nossa responsabilidade, as bênçãos que o Senhor já confiou em nossas mãos. Até que o Senhor venha, nos faça ser obedientes. Até que o Senhor venha, nos faça aguardar com esperança, com vigilância. Em nome de Cristo Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Amém.